Então, gente, estamos aqui, eu e Roberta Murici, no nosso quinto episódio de No No Flow Flow do do Prana! Prana! E hoje a gente tem um convidado queridíssimo que se chama Angel Ferreira. E a gente vai estar falando um pouco da trajetória dele, que ele é ator, também praticante de yoga, pelo que eu percebi ali, pela postura dele. Não, eu vou saber, a gente vai saber aqui. Aham. Que quando eu cheguei para assistir um espetáculo maravilhoso que ele está fazendo, que é o Siddhartha, ele estava na pose de lótus, que não é para Não. qualquer pessoa, não. Então, alguma coisa já nesse caminho foi feita. Então, a gente quer ouvir um pouco da história dele, como foi que ele se conectou com esse tema, com esse texto. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Então, Angel, bem-vindo Bem-vindo. aqui no Flow do Prana. Gratidão, amores. E Muito bom estar aqui com vocês, de verdade. Poder falar, elaborar coisa Aham, e aprender também. sim. Que bom. com É isso que os certeza nossos ouvintes querem, né? querem saber como é que foi a tua jornada aí no autoconhecimento, como que você se conectou também com esse tema agora do teu espetáculo, teu monólogo Siddhartha. Sim. Conta aí um pouquinho pra gente. Nossa, é um livrão, né? Assim, é um clássico. Muita gente leu e acho que ele participa de um momento de despertar também para muitas gerações do Sim. mundo todo. Então, acho que tem alguma bruxaria, alguma coisa ali que o Hermann Hesse compreendeu. Ele era muito próximo do Jung também. Uhum. Então, acho que é uma geração ali que estava vendo muita guerra também. Nunca deixou de ter, né, esse mundão. Sim, Então, o sim. que essa galera Foi fazia? 1922, né? Gente, só um parênteses, porque quando a Vanessa falou, olha só, esse livro aqui é uma relíquia. Tá em italiano, porque eu li há 21 anos atrás. E eu lia o Siddhartha em italiano e foi uma história que realmente me marcou muito. Tava até lembrando aqui com ele um pouquinho da história, porque ele vai até falar melhor, porque eu acho interessante as pessoas, porque nem todo mundo conhece, apesar de ser um clássico. Tem gente que nunca ouviu Com falar de certeza. Siddhartha, então aqui a gente também pode falar um pouquinho da história, né? Sim. Mas volta a palavra para você agora. Sim, não, essa contextualização é importante, senão as pessoas Aham. ficam, "Tá aí, mas que livro é esse, né? Sim. Enfim, como você falou, tem 100 anos, então por que ele se mantém atual, né? Porque são essas dramaturgias que tocam em pontos que são comuns a todos nós, em todos os tempos, né? Em todos os lugares, assim. Então é muito arquetípico, né? Ele sai de casa jovem e renegando o conforto de um lar muito, Ele era né, rico, né? De uma muito família rico, etc. Ele não é a história do Buda, ele encontra o Buda na história, mas ele é um Buda, né? Aham. Ele é um Siddhartha, uma pessoa que constrói ali um Uhum. caminho para si. E aí ele vai passando por muitos mestres e mestras nessa jornada, vai encontrando uma cortesã que ensina tudo sobre o Tantra, sobre o amor para ele. Aí ele vai, mergulha no sexo, no delírio, no prazer. Aí conhece um comerciante, aí ganha dinheiro pra caramba, perde dinheiro pra caramba. Aí conhece o próprio Buda, conhece um balseiro, o rio. Então, eu escolhi fazer esse trabalho justamente porque nesse momento que a gente está de mundo, e a gente estava ali no meio de uma pandemia, quando eu comecei a ensaiar ele. Ah, você começou na pandemia, esse Aham. projeto? Uhum. Ah, E qual foi interessante. o gatilho? Qual foi o start? Acho que eu tava desorientado, muito triste. Acho que essa coisa da gente ter ficado impossibilitado de muitas funções, muitas profissões não podiam acontecer, né? Uhum. E quem trabalha com teatro, a gente parte da aglomeração, né? Tipo, Uhum. não existe outra, né? É isso. Então, pela primeira vez, ver que não poderia fazer aquilo que eu amo, eu falei, caraca. Eu até num retiro recentemente, eu ouvi uma frase que era que a gente... Como que a gente pode não ser dependente daquilo que a gente ama, né? Era uma frase mais bonitinha que isso, mas que era... Eu sempre entendi que para eu estar feliz, para eu estar inteiro, eu precisava estar fazendo teatro. Uhum. Então, quando o teatro deixou de ser uma possibilidade, eu falei, caramba, e agora? Como é que eu consigo ser feliz para além do teatro? Como é que eu consigo estar em paz com isso? Então, não fazia a peça, mas eu comecei a estudar ele para ter uma esperança ali de uma
uma reorientação interna para me reconectar com algo essencial que eu tinha perdido. Eu comecei a ficar bem deprimido mesmo, assim, durante a pandemia. E foi uma recomendação ou você já tinha uma conexão com esse texto, com esse livro? Não, foi uma intuição. Olha. Eu quase como essa imagem do livro que cai na tua cabeça, assim. Eu tive uma intuição que eu ia montar o Siddhartha, mas eu nunca tinha lido ele. Aí eu falei, tô ficando maluco. Vou ler pra ver qual é. E aí eu me identifiquei, foi muito confirmatório, mas eu tive uma intuição, assim, do pouco que eu tinha ouvido, de uma saga, de um personagem que passa pelo mato, que tá perto do rio, que tá perto... Falei, esse sou eu. Eu também tava, né? Eu também tenho uma história na Chapada dos Veadeiros, né? Fiz uma saída do centro urbano e fui morar no mato durante 5, 6 anos da minha vida. E agora que eu fico nessa ponte de vir pra cá, voltar pra lá, mas eu tava bem imerso, assim. Então me identificava com a trajetória mesmo, né? De mudar, de sair de uma dinâmica do que a gente entende como Matrix, né? Então foi um pouco isso. Você teve alguma experiência com o Vipassana? O Vipassana especificamente eu nunca fiz. Eu fiz um outro retiro, fiz alguns retiros na minha vida. Sim. Talvez o mais profundo deles foi um retiro lá perto de São Lourenço, com o Oberon, Nossa, com a mãe do Oberon, a Parvati, Eurici. o Portal Parvati? Você fez os 21 dias? Fiz 21 dias de jejum e silêncio e E meditação. você fez aquele seco ou fez o mais light? Quando eu estava disponível não tinha o seco. Entendi. E a Eurici, que é a matriarca lá, que conduz lindamente, ela falou que recentemente ela tem preferido fazer a primeira semana com água. Okay. Ela particularmente tem preferido porque ela sente que é menos... traumático, né? Pra você entrar assim, tipo... Quando é seco a primeira semana, além de você não ter nenhum alimento, tá em silêncio, meditando no meio da mata, você não tomar água, ela fala que aí o ego vem assim muito... E é muito árido para ela conduzindo, o gasto energético é muito grande de sustentação daquilo tudo e para as próprias pessoas. Então ela diz que ela está preferindo, mas tem ao longo do ano alguns também que são secos. Eu fiquei frustrado, porque dentro de uma radicalidade que às vezes eu tenho na caminhada, podia ter feito seco, parará, mas eu falei, não, olha, a vida ela é bela, né? Pra mim fazia mais sentido justamente aprender com a suavidade também, já dentro de um processo extremo, super radical. Então vamos aqui falar para as pessoas que não têm noção do que a gente está falando. Boa, vai. Porque, localiza. Gente, foi uma surpresa, assim, porque eu tive conexão com o Portal Parvati em 2015. Então eles fazem um processo de 21 dias, onde a gente fica 21 dias em jejum e em silêncio. E eu me inscrevi para fazer o processo, só que coincidiu com um trabalho. E aí eu ainda não consegui, mas tem vários amigos que fizeram. E, para minha surpresa, o Angel ele fez, né? Então, até tirando agora um pouquinho dele falar um pouco desse processo também. Como é que foi para você? Foi muito profundo e tem tudo a ver com a peça, porque o Siddhartha também passa por um período de muito jejum, né? E acho que muitos dos nossos grandes mestres, essas figuras históricas, né? O jejum sempre tá ali, né? Sim. Muitas doutrinas, filosofias, religiões. E realmente, assim, a sensação é que quando você não tá fazendo digestão, né? Parece que uma energia que é levada para cá, para esse centro digestivo, ela se desloca, ela fica livre. Então, a minha sensação de olhar as coisas com clareza foi muito radical, assim, foi muito importante, assim, eu tive muitos insights, muitas viradas, muitas fichas caíram. E realmente, sair de lá, o jejum foi a coisa menos difícil, assim. Foi muito tranquilo, no fim das contas, ficar sem comer tanto tempo. Claro que você sonha com comida, você pensa em comida, você delira com comida, você fica... Você sente os órgãos se reorganizando no seu corpo, né? Você não vai ao banheiro, você passa... Tem um período ali que você já não tem mais o que fazer, você passa dias sem ir ao banheiro. Então tem toda uma reorganização muito louca. E um cuidado deles muito grande, porque é um tema muito sensível, né? Mas que eles fazem isso há 20 anos, já mais de 1.000 pessoas passaram por lá. E eu boto muita fé, assim, na pesquisa deles e tal. E foi
Foi maravilhoso, assim, mas eu tava num momento da vida que eu não tinha muito a perder, assim, tipo, tava no fundo do poço, assim, falei, não sei nem se é orientado a alguém num lugar tão vulnerável e frágil fazer um retiro tão radical, assim, sabe? E qual foi a conexão, o insight pra ir pra lá? Era isso, tava... Mas isso foi, rapidinho, foi antes da pandemia ou depois da pandemia? Foi quando começou a reabrir, foi assim... Voltou a reabrir, o portal tava começando a fazer os primeiros retiros de novo, bem pequenininhos. Você já E aí tinha eu visto fui o lá. texto? Já tava lendo, já tava estudando Já Siddhartha tava pra no fazer. processo, né? Aí pensei que poderia ser legal Uhum. pra peça, pra essa Construção. experiência, eu ter alguma imersão maior, né? Que eu queria ter feito Vipassana, vou fazer um dia ainda. Uhum. Mas eu já medito com frequência, medito todos os dias, assim, e tal. E aí eu achei que esse podia ser uma coisa nova, assim. Mas, sei, é muito profundo, assim, né? É louco. Você sai de lá e as pessoas te encontram na rua, elas falam assim, você tá diferente, você tá iluminado, e você tá só em silêncio caminhando pela rua, mas, tipo, realmente alguma coisa se altera em você, assim, logo depois daquele... Depois, se você não faz uma manutenção, Aquilo isso vai. você tem que ter uma disciplina, né? Eu acho que esse é o Uhum. ponto, né? Ter disciplina cada vez mais nesse mundão. Não, eu acho que até você, assim, não fiz nada parecido. Na verdade, eu fiz o tratamento lá na Índia, que foi numa clínica afastada, no meio do mato. E eu ficava, todas as refeições eu fazia no meu quarto, tudo muito, assim, sozinha, e você ficava muito com você. Quando eu saí, foram 21 dias. Quando eu saí e voltei ao mundo normal, eu fiquei muito sensível. Sensível a barulho, sensível a... Eu não queria falar muito, eu ficava mais... Tipo, não tinha necessidade de ficar falando muito, sabe? Mas pra mim foi uma transição, assim, um pouco... Não foi muito tranquila, assim. Fiquei muito sensível a tudo na minha volta. Seja barulho da cidade, porque você tá no interior, você tá ouve só passarinho, natureza, uma moto de vez em quando lá longe, e de repente você volta pra Matrix, né? Vamos dizer assim. Então tem uma carga, aí você tá falando, são energias completamente diferentes, entendeu? E aí tem meio que uma faísca, assim, pra mim rolou um... depois você vai se adaptando, entendeu? Mas eu tive a volta pra mim foi Foi um um choque. pouquinho... e você tá debilitada, porque assim, o tratamento é um tratamento... né, Desintoxicante, né? você tá comendo a comida lá, totalmente diferente daqui, etc. Então, teu organismo, ele tá voltando a ser nutrido, depois da fase que você passa de purificação, e então você fica realmente mais sensível até você retomar a tua, vamos dizer, tua energia normal, né? E sendo influenciado por energia externa, diferente. Eu não sei se porque quando você fez Vipassana, o que você sentiu quando você voltou? Então, o silêncio, isso foi uma coisa que eu reparei. Estar em silêncio, a gente poupa muita energia. É impressionante a energia que a gente gasta só em falar. Uhum. Então, não falar, essa energia que já fica contida, é uma coisa que a gente reparou quando a gente voltou a falar, todo mundo ficou com fome. Todo mundo tinha fome. Aí, tanto que a gente não janta, né? A gente tem um lanche da noite. No dia que abriu a fala, comida, todo mundo comeu, lanchinho. Bora! Então, assim, só o fato de estar em silêncio, poupa a nossa energia. A gente está olhando para dentro. A partir do momento que vem em contato, as coisas de fora também começam a tomar a nossa energia, porque vem o servir, vem o atender, vem o ouvir. Sim. Então a gente já não está nos ouvindo. Porque a gente para de ouvir a gente, aí já começa a ouvir aqui, aí pronto. Então acho que grande parte do exercício, quando a gente passa por retiros, é entender os limites. Que eu acho que quando a gente está na Matrix, os limites eles são muito invadidos e aí vem o gasto de energia, enfim, vem os processos mesmo de como a gente lida com isso. Porque se a gente para pensar nessas figuras,
estão lá no Himalaia, estão lá, não tá. E aí, galera? Acabou de hoje, vamos parar. Não, eles estão lá num lugarzinho reservado, os acessos são datas determinadas, são coisas assim, tudo para preservar essa energia, porque senão dissipa mesmo. Porque tem os que, em inglês a gente fala empath, que tem empatia, né? A gente tá ali do lado da pessoa, a pessoa tá lá toda mal, aí fica do teu lado, de repente a pessoa começa a ficar legal, e você? Drena, né? Drena. Né? Então você vai lá, tá sugadinho, esponjinha. Então, assim, são coisas que a gente realmente, acho que no processo a gente vai se entendendo e descobrindo como que a gente lida com isso pra gente preservar a nossa energia, mas também de não deixar de viver uma vida em sociedade, né? Sim. Que por enquanto é a nossa escolha. Sim, totalmente. Eu também prefiro me imaginar como alguém que não tá dentro da caverna. Sim. Né? Porque em algum momento dessa retirada eu pensei, será que eu deixo de atuar? Viro jardineiro, sei lá. Quem sou eu com a minha identidade? Que eu quero? Tá, já fiz novela, já fiz um negócio assim, mas pra que voltar? Por quê, né? E acho que justamente esse exercício espiritual também o que mais me interessa. Eu tenho pensado muito sobre isso que a Matrix, quando a gente brinca de falar nessa imagem, né? Ela não é geográfica. E que em algum momento eu comecei a pensar que ela fosse um pouquinho geográfica. Do tipo, ok, me desloquei dessa loucura aqui de trânsito, uma desigualdade muito aparente, muito louca, muita violência, né? Tudo que esse aglomerado de seres humanos promove, né? Tudo. E sair, você tem uma vida que está um pouco mais ligada, né? Lá na Chapada, por exemplo, estou bem perto do quilombo Calunga, e aí toda a sabedoria Calunga, ancestral, né? Toda a cidade, não tem pessoa em situação de rua na cidade, embora a cidade tenha um dos menores IDHs do estado de Goiás. Olha isso. Aquela pobreza, ela não é pobre como a pobreza daqui, entende? Ela tem muita comunhão, ela tem muito... Então eu sempre olhava pro Rio de Janeiro e passei os primeiros anos maldizendo ele, tipo, meu Deus, vou ter que voltar pra cidade, pra Matrix. Descia de carro chorando, com saudade das araras, com saudade dos bichos, falando, meu Deus, eu vou ficar lá, não vou aguentar, vou pirar, sabe? E aí depois, convivendo mais ali também, com quem já vive ali há um tempo, no mato, e vendo como eu fui reproduzindo, eu fui mudando, né, essa coisa de um sistema que nos oprime, eu fui criando um outro sistema de opressão interno lá, porque todos esses condicionamentos, essa maneira de ver o mundo, essas limitações, essas crenças e blá, me acompanham. Então, assim, o fato de estar dentro do mato me trazia outras belezas e, né, sonoridades e curas e, né, que o mato traz. Mas eu trouxe a Matrix comigo. Sim. Eu levei ela e estava reproduzindo ela e via isso em outros amigos e amigas que maldiziam também a cidade, do tipo, você vai para São Paulo, você vai para o Rio, você vai para Matrix. Aí tem uma hora que eu comecei a olhar e falei, gente, mas aqui também, sabe? Ela é interna, essa coisa da Matrix, ela... Somos parte, né? Ela é só um jeito da gente colocar um monte de filtro entre nós e o que acontece, e não importa onde você tá, assim. Você pode estar na cidade e estar inteiro, presente, em paz. Eu acredito nisso. E você pode morar lá no mato e estar vivendo uma vida muito oprimida e escassa também, assim. Então, tenho procurado fazer as pazes, assim, nesse período. E aí, nisso, eu também reafirmei o meu lugar como artista, do tipo... Até pensando nesses grandes mestres que a gente tem, tipo Gilberto Gil, essa referência, né? Esse orixá, esse ser humano. Caramba, imagina se o Gil tivesse, sei lá, preferido não partilhar a arte dele para não enfrentar todo o sacerdócio, o sacrifício que significa também estar nesse agito, nesse caos, e tivesse sido, sei lá, um cantor de birosca lá de uma esquina do interior qualquer do Cariri, sei lá. Que lindo que ele topou tá aí, né? Que lindo que ele... Né? Ele topou ser. Me dá essa sensação que cada um de nós, a gente tem uma palavra para trazer para o mundo. E eu acredito que a gente faz esse acordo lá em cima antes de encarnar aqui. Então, chegar aqui e ficar pela metade, sabe? É tipo...
eu tive um período de morar no meio do mato também com a bicharada. Era algo que eu queria muito fazer na minha vida. Eu consegui realizar na pandemia. Mas quando começaram a abrir, vem fazer a série aqui, fui feliz da vida. Fui feliz, quero trabalhar, eu sou artista. Porque eu não vou ficar fazendo teatro aqui pros peixes, pros cachorros. Eu preciso fazer isso. Eu preciso. Os bichos me amam. Eu já tenho todos os aplausos. Te olhando de lado. Assim. Tudo de lado, porque eu dançava. Eu dançava muito, os cachorros dançavam comigo. Eu tenho vídeo meu no Instagram dele, Gemando dançando, os cachorros vêm tudo comigo dançar. Mas eu falei, não é só isso pra mim. Eu sou artista. Além de estar muito conectada também com a espiritualidade, a arte é algo que eu preciso realizar também. Mas é um pouco também que o nosso papo com a Fernanda, no último podcast, porque nós somos múltiplos, né? Sim. A gente... Sim. Tanta coisa, assim, e a gente tá aqui nesse mundo, né? Encarnado aqui. Então, uma coisa não desdiz a outra, né? A espiritualidade, você pode ter a espiritualidade e ser artista, ou seja, o que você quiser ser, né? Sim. Não interessa. Uma coisa não desdiz a outra, né? Mas é o teu compromisso de querer ou não fazer aquilo. Sim. Aí é a tua escolha, Sim. entra naqueles lugares. Uhum. E ele coloca agora essa pesquisa, né, a partir do momento que eu comecei a mergulhar mais nesse autoconhecimento, né? A gente pode usar outras palavras, mas vou pegar essa. Eu entrei numa crise sobre o que é a atuação, como fazer arte, porque, sei lá, comecei a olhar para os personagens falando, não sei se eu sei mais atuar. Antes eu estava construindo personas, né? E dando vazão a elas. E a partir do momento que o meu trabalho na vida, enquanto ser, né, vivente aqui, não estar hiper-identificado com quem eu penso que eu sou, mas poder me testemunhar enquanto eu, né, navego pelo mundo, o que sobra para os personagens, né? Porque a base da dramaturgia está muito ligada ao conflito, justamente essa hiperidentificação do ego, né? Os personagens eles defendem a si próprios, eles estão muito identificados com a mente, geralmente. Como é atuar sem estar nesse lugar? Será que vai ficar desinteressante? Será que isso sem conflito, né? Vai esvaziar o melodrama, o conflito, vai esvaziar aquilo tudo que a gente habituou a ver e que nutre o nosso próprio ego também, a gente assiste, e boa parte das coisas que a gente mais aplaude e ama são, às vezes, atuações hiper envaidecidas, né? Eu tinha uma diretora que falava disso, assim, e depois é que eu fui saber que ela já era super... Já tomava ayahuasca, não sei o quê. Já estava em outro patamar. Estava em outro patamar, mas a gente era garoto, ela não falava isso pra gente na sala de aula, tinha mas tomado ela... o pino dela. tinha tomado o negócio dela. Tinha, exatamente. Já tomou todinho. Ótimo, você viu? Comecei a entrevista meio devagar, agora já tô no outra pegada. Gente, só pra dizer que pino é o chocolate alpino, tá? Que já é um apelido íntimo. Que eu não tinha ouvido uau. Aí perguntava, você quer pino? Não sei, gente. Tá na água? Tá onde? Aí tomei, tô aqui, ótimo. Mas enfim. Mas você tava falando da tua professora. Isso, ela já era uma bruxona, assim, só que tava dando aula de teatro ali pra um bando de jovem começando, todo mundo. E aí ela falava que muitas vezes quando a gente aplaude ou fica assistindo alguém em cena e pensando como é bom ator, como é boa atriz, nossa, como é ótimo. Desconfia disso, sabe? É possível que o artista ali esteja com uma cauda de pavão tão aberta que aquilo conecta com o teu prazer egóico e você aplaude aquilo porque aquilo é um ego conectando com o outro. E ela já tinha feito essa provocação, assim, e eu era bem garoto, nem entendia direito o que ela estava falando, mas hoje em dia de alguma forma eu compreendo, assim, sabe? Como é fazer uma atuação boa, sei lá o que significa uma boa atuação, mas uma atuação inteira presente,
e ela ser interessante para ser vista, como criar uma desidentificação enquanto se está fazendo. Aí eu comecei a compreender melhor os grandes mestres do teatro das antigas, porque os caras já estavam pensando isso, só que eu só não tinha entendido e percebido, né? Então, Grotowski, Peter Brook, sei lá, um bando de doidão, assim, né? Já vinha falando um pouco. Yoshi Oida também, que é um japa que mestrão, que ele falava muito dessa imagem de você ser o urubu que come, que pica, e ao mesmo tempo que tá no ar, observando aquele que... Então você é os dois, as duas coisas ao mesmo tempo. Ele já trazia um pouco essa imagem pro ator no palco. Então ele dizia que ele no palco se imaginava se vendo de fora várias vezes. Hã? Equânime. Talvez tenha encontrado uma equanimidade aí de estar lá e cá, né? Só que eu não tinha esse olhar de fora. Eu fazia as coisas muito dentro. E acho que essa é boa parte da maneira como a gente faz, né? Constrói personagens. Então, não sei, eu me percebo numa boa crise, assim, que o Siddhartha me joga todas essas experiências, olhando o mundo do jeito que tá. Eu fico, cara, como é que a gente pode contribuir, sabe? Com atuação, com contação de história. Como, assim, né? Como não ficar limitado a alimentar os corpos de dor das pessoas, né? Porque quando a gente vê muito sofrimento e essas coisas assim, aquilo nos apazigua no nosso vício de perpetuar esse estado também, né? Então, às vezes a gente gosta também de ver... Eu, particularmente, fico um pouco inseguro. Não tenho certeza se entrar em contato com frequência com materiais de violência ou de muito drama, tristeza, se aquilo me liberta ou se aquilo me mantém encarcerado, assim, sacou? Não acho que seja o caminho, não. Não. Acho que a gente tem consciência das coisas, tudo bem, mas eu voto sempre... Vai fazer um Vipassana, que eu acho que vai te trazer muita resposta nesse lugar, com certeza. Me diz uma coisa. Como é que foi essa decisão de também ser o diretor? Da peça? Como que é isso? E como que é uma peça que não é fácil? Imagina, um monólogo. Como fazer um monólogo? Sabia, não. É diretor também? Ator. Então, assim, como que veio essa ideia? Como que vem essa... Não sei se a palavra seria autossuficiência, mas você teve uma pessoa que te acompanhou, a tua assistente, ela te dava esse feedback, porque é literalmente você entrar e sair, né? Você entrar e sair. Né? Olhar, nossa, como é que eu vejo essa cena? Enfim, como que foi esse processo? Não precisa... Enfim. Legal, interessante. Já é central, já é um pouco até o que a gente vinha falando, assim. Sim, né? porque se ele é o diretor, ele tem que estar desprendido do personagem, né? Sim. E entender como que é a melhor maneira de falar, de pensar em luz, pensa em tudo. Foi o que foi, no sentido de que eu tentei ter direção. Eu conversei com 5 amigos e amigas muito próximos que já trabalharam comigo em várias situações e que têm outros projetos comigo. E eu falei, alguém vai me dirigir. Aí entrava o primeiro e dizia, não dou conta. Aí entrava o segundo e por uma outra razão falava, não sei fazer, não vou conseguir te ajudar. Cada pessoa saía por um motivo e a peça sempre voltava pra mim. Aí eu entendi que, na verdade, essa é a própria trajetória do personagem. Ele encontra muitos mestres e mestras, mas ele tá o tempo inteiro voltando pra uma solitude. Falei, nossa, então o processo vai ser a mesma coisa que é a história. Amigo, Siddhartha! Aí teve uma hora que eu tive que aceitar, né? Eu acho que enquanto eu fiquei brigando com a peça, né? Com a história, querendo fazer as coisas de um jeito, eu gastei muita energia. Quando eu relaxei, deixei que ela se revelasse pra mim, do tipo isso, a revelação era, não vai ter ninguém pra te dirigir. Aceita isso e faz acontecer. E assim também várias outras coisas. Esse trabalho me ensinou muito sobre isso, né? Sobre aquilo que a gente no nosso trabalho mentaliza que vai ser mais legal. Isso, se eu fizer assim, se acontecer assado, esse percurso, essa sequência de acontecimentos é muito boa. Eu sei o que é melhor pra mim, vou sonhar, vou não sei o que, vamos concretizar e materializar isso. Só que a vida vem e ela também escreve, né, o destino e ela fala, não, mas não é bem assim, é de outro jeito. E aí, quanto mais eu deixei que a coisa acontecesse,
mais fácil foi, assim. E eu sei que isso é muito básico, mas realmente esse trabalho... Até no sentido, assim, por exemplo, deixando menos subjetivo, trazendo mais para um exemplo material, assim. Eu achava, a minha mente dizia para mim que a melhor maneira, a mais correta, a mais profissional de fazer esse trabalho seria fazer uma adaptação por escrito do livro, decorar essa adaptação, e aí eu começar a ensaiar a partir de um texto adaptado, decorado, etc. Só que eu não conseguia fazer isso. E eu me frustrava, porque eu não tinha energia para sustentar isso. Porque eu não conseguia. Não conseguia ter disciplina, não conseguia parar e fazer. E ficava com um chicote na mão pensando, poxa, por que eu não consigo fazer isso? E com dificuldade de aceitar a beleza de que não estar conseguindo fazer aquilo me levava para um outro caminho, que era tão legítimo quanto. E aí, quando eu fui aceitando isso, e levei anos, porque eu fiquei 4 anos estudando esse trabalho, isso se deu em algum momento que eu fui contar essa história para um amigo meu. Tipo, ele não conhecia o livro. É um amigo meu que dá aula de canto. Eu tinha feito uma aula de canto com ele, acabou a aula, a gente ficou ali batendo um papo. Aí ele falou, pô, como é que é esse livro aí? Aí eu comecei a contar a história. Aí fui contando. Aí veio naturalmente, né? Nossa. Inteira. Você que tava gravando? Não. Teria sido ótimo ter feito isso. Não gravei. Mas quando acabou, eu vi que eu tinha contado o livro todo em 1h30, quase 2 horas. E ele ficou em silêncio. E quando acabou, ele falou assim, tá pronto. Como que tá pronto, cara? Nem comecei a ensaiar. Ele falou, tá pronto, velho. Essa história tá toda em você. Você sabe contar ela. Tem aí... Se tivesse 1000 pessoas assistindo aqui, tava em paz. Foi lindo. Ele tava tocado, grato. E ela nasceu nascida, sabe assim? Tipo, eu não percebi que ela tava germinando enquanto eu tava querendo ver que tava brotando alguma coisa ali. Ela tava toda enraizada já. Ela já tava viva em mim. Então, eu acho que esse processo me ensina muito sobre isso, que a arte também mostra do processo criativo, né? Que é você realmente se entender como canal e deixar que a coisa apareça, flua no flow. Exatamente. E aí fica tão ridiculamente fácil que aí você briga com a coisa que você fala, não, mas trabalhar tem que sangrar, tem que ser difícil, mas isso tem que vale suar. Nossa, todas as áreas, assim. Você tá falando aqui, eu me reconheço em vários processos, ainda mais esse processo de transformação, né, de trabalho. Às vezes a gente acha que tem que ser aquele caminho, aí você fica batendo com a cabeça, aí você quer que seja perfeito, porque dessa forma é perfeito. Aí você se desgasta e aí te dá meio que uma tristeza, porque você vê que você não tá conseguindo chegar no que você quer. E aí você fica... Você não consegue escutar. Você tem que estar muito aberto para as sutilezas, né? E, tipo, às vezes é isso, tá na sua cara, cara. Você falou a história. Tipo, veio de dentro, assim, né? Foi só um momento de... Você tava ali com o seu amigo e aquilo se revelou pra você. Tava aqui já, né? E você tá querendo pro outro caminho. A mesma coisa comigo também. Nossa, então... isso é o que a gente quer, porque eu acho que hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade, porque... Primeiro, a gente está inserido numa sociedade que dita, às vezes, o caminho. Ah, para você ter sucesso é esse caminho. Ah, não sei o que, faça isso. Cara, não é assim, sabe? Cada um vai ter o seu caminho. Não tem uma fórmula mágica. Só que a gente fica todo quadradinho para se encaixar, né, naquele lugar que você acha que é. E tolhe a liberdade. A criatividade é das coisas mais, sei lá, que Deus deu pra gente, né? A criatividade a criatividade junto com a intuição é tudo. Você constrói tudo. É a sua expressão do seu ser único, da tua luz. E a gente fica nessa loucura, querendo agradar, querendo pertencer e tolhindo a estrelinha que quer brilhar, que já tá aqui. É aqui a nossa luz, né? Eu vejo dessa forma. Nossa centelha divina, sabe? E eu acho que... E aí, obviamente, é tanta coisa misturada, mas cada profissão tem o seu... Sei lá, fico imaginando a profissão de ator, né? Que é uma profissão difícil, assim, porque a pessoa, quando pega um ator... é porque eu quero ser famoso. Tá, qual é o caminho para eu ser famoso? Então, assim,
E eu acho que nesse caminho a pessoa se frustra, né? Porque ela vai procurando um caminho que não é o dela. Em vez dela se escutar e ver qual é o caminho, não sei, eu sinto realmente que hoje em dia tem uma dificuldade, acho que maior das pessoas conseguirem justamente se escutar, se voltar para dentro e ter essa voz aqui, que a voz é daqui de dentro que ela vem, não é de fora, não é alguém falando para você. Você pode ter os seus amigos falando, vai por aqui, vai por ali, dá conselho, mas no final das contas é você que sabe onde você tem que ir. Que bate o martelo, né? Exatamente. Mas com relação... hoje, desde que você começou o processo, né? Como é que foi a primeira vez que você realmente entrou no palco? Quando é que foi A estreia? Foi no meio do ano passado. Ainda não fez um ano a peça. Estreou em junho, julho do ano passado. E como é que foi? Só fiquei curiosa aqui, a primeira vez que você... Se eu bem me lembro, eu acho que eu tava com um pouco de medo, né? Primeiro monólogo, desculpa. Primeiro monólogo, primeiro solo que eu faço na vida. Eu ainda não tinha exatamente um texto decorado, porque eu vinha contando a peça de maneira como eu lembrava ela, então passei um tempo ensaiando. Depois desse encontro com o amigo, eu juntei uma equipe, dei uma trabalhada nisso, mas sempre a partir dessa perspectiva da tradição dos contadores de história, né? Dessa herança oral mesmo. Então não tinha uma coisa... Tinha um grande grau ali de improviso, de texto e tudo. Mas eu vinha justamente tentando... Como eu venho meditando muito, e isso é recente, porque no começo da minha carreira eu não era um ator que meditava. Hoje em dia, eu tô no set, por exemplo, a galera tá ajeitando luz, tá não sei o que lá. Eu, muitas vezes, fecho os olhos e fico meditando, esperando, assim, sabe? E aí, eu gosto de meditar, ou uma meditação ativa, mas tá sempre nessa coisa de aonde que eu coloco o meu foco. Acho que isso tem muito a ver com a atuação também, né? Com tudo que a gente faz, né? E na atuação isso é muito visível, né? Onde você está ancorando a sua atenção. Eu tô ancorando ela na minha escuta, como eu escuto a minha própria palavra. Ou tô ancorando ela na escuta da voz do outro, ou do espaço. Ou no meu pé, na sola dos meus pés. Então eu vou fazer toda a cena aqui, eu tô sempre voltando a atenção para a sola dos meus pés. Ou tô voltando minha atenção para o que eu vejo, para a direção do meu olhar. Sei lá, você pode inventar o que for, cada ator vai entrar numa pira. Mas eu gosto muito de definir algo e me manter fiel àquilo durante, né, criar um compromisso ao longo do percurso, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu cresci ouvindo que dentro da atuação é natural e talvez até desejável você ficar nervoso, você ficar, né, ansioso, né, ter borboletas no estômago nessa imagem, né? Só que eu gosto um pouco de duvidar disso, assim, será que eu preciso estar com o coração tão acelerado assim para fazer uma apresentação? Será que eu preciso estar desassossegado, mas tem isso sabe? Mesmo? Tem isso? Amor, tem umas 550 mil borboletas. Não, mas que isso é benéfico, o que eu tô entendendo é que isso é benéfico. Não. Isso claro que tem, com certeza. Vem desse lugar onde cada um tem sua experiência. Acho que muitas pessoas se identificaram e trouxeram isso pra ele, mas ele tá optando, né? Eu acho que assim, jornada. sei lá, pra Fernandona, por exemplo, Fernanda Montenegro, ela, de um certo modo, tem umas falas dela aí pela internet, etc e tal, onde ela fala disso e ela naturaliza, do tipo, é assim, se não for assim, tem alguma coisa estranha, entendeu? Tipo, se eu não entrar um pouco nervosa, e é lindo também a perspectiva dela, né, de uma mulher que tem 90 e poucos anos, uma grande atriz, muito experiente, e dizendo que ela até hoje, para entrar em cena, ela sente um nervosismo, um medo, uma coisa. E que bom que temos a fala dela que nos libera também e lembra que, tudo bem, não é só porque eu sou um jovem artista e tô aqui. Não, tudo bem, até a Fernandona sente.
Mas, ao mesmo tempo, me interessa aceitar isso, mas não talvez necessariamente tornar isso natural, assim, sabe? Eu gosto de me perguntar se é possível, além de aceitar isso, também criar um caminho onde eu não sinta tanto isso, assim, sabe? Então, a estreia foi um pouco esse desafio também, e tem sido, assim, tipo, como que eu posso fazer uma peça com o coração calmo? O que acontece naqueles momentos anteriores a entrar em cena, que o artista tá ali fazendo tanta coisa, dependendo do espetáculo, não é o meu caso nesse, mas dependendo do espetáculo, tá se maquiando, tá botando um figurino complexo, tá conversando com o diretor uma coisa, tá no... ele tá ali com a mente entulhada de um monte de expectativas e coisas, sobrecarregado, hiperestimulado. Então entra em cena com a, né, frequência das ondas cerebrais, assim, beta alta, tipo, estressadaço para dar conta daquilo tudo. E beleza, né? Mas eu não sei, eu acho que podemos encontrar outros caminhos. E tenho tentado fazer isso ficando um tempo antes da peça, meditando. Então, quando as pessoas entram para assistir o trabalho, eu já estou sentado no centro do palco em meditação, assim. E eu nunca tinha feito uma peça que eu começo a peça meditando. Antes disso, eu estava sempre na coxia, nos bastidores, fazendo uma piada com um amigo, fazendo não sei o quê, uma última coisa, vai dar tempo, não, sabe, uma correria. E agora eu tô procurando... Isso já te proporciona já entrar, né? É bom isso, é interessante. Então, tá sendo um trabalho. Não sei, mas eu acho que eu fiquei muito feliz respondendo sua pergunta nessa estreia. Senti que a peça tinha muita força já de cara. Muita força, muito mais do que eu sei, assim. Tipo, ela promove muitas curas, assim. As pessoas têm vários insights, redimensionam perspectivas da vida delas. Ela tem umas narrativas meio engraçadas, meio malucas, assim, que dá muita fé no que a gente faz. Tipo, uma vez um amigo, um conhecido, assim, foi assistir a peça, não via ele há muitos anos, aí ele saiu e falou, cara, eu tava pensando em processar a minha ex-companheira por conta do negócio, separou agora e guarda e não sei o que e tal. Não vou processar ela não, velho. Deixa pra lá. Repensei aqui umas coisas, não, vale a pena não. E várias narrativas, assim, de às vezes a pessoa tá ali com uma lupa, né, num problema, ali olhando muito de perto, uma coisa assim, e parece que... na verdade, esse elogio não é só o Siddhartha ou essa peça, mas a própria arte, a contação de história, a ficção, a possibilidade de você olhar de fora, né, você se afastar, que é um pouco essa imagem toda que a gente tá falando, né, de estar dentro, mas olhar. Então, acho que quando a gente faz um trabalho de teatro e as pessoas conseguem se deslocar, né, esquecer um pouco dessa hiperidentificação, quando elas voltam e voltam, tá, eu sou essa pessoa nesse corpo com essa história. Será que isso tem tanta importância mesmo? Então, mas isso que você está falando é exatamente quando a gente medita, pelo menos, né, cada um experiencia de uma forma, mas assim... Primeiro, a gente não é nosso corpo nem nossa mente. Então, a gente tem um distanciamento, que é o nosso ser, a nossa luz, que não é o nosso corpo nem a nossa mente. Então, tem essa visão de distanciamento. É um distanciamento do seu físico e do seu mental, porque você não é nem o teu corpo nem sua mente. Então, o que você está falando pode ser uma analogia ao estado meditativo. Concorda comigo? Concordo, que a gente acaba voltando, volta pro Vipassana. Equânime. Equânime. Olha como é, né? A gente dá volta e vai lá naquele ponto. Queria aproveitar, já dei uma olhadinha no tempo. Dá uma piscadinha. Queria que você falasse, né, da peça, você está em cartaz, fala um pouquinho aí para as pessoas que estão vendo esse podcast, que elas ainda têm a oportunidade de te ver em cena. Linda, maravilhosa. Bom, estamos lá no Teatro Poeirinha,
Pode ser que as pessoas também assistam, ouçam, vejam, sei lá, como esse podcast daqui a 1 mês, 2 meses. Procura aí, entendeu? Siddhartha no mundo, mas agora, nesse momento, agora, a gente tá entrando nas 3 últimas semanas no Teatro Poeirinha, de quinta a domingo. Tá sendo bem linda a temporada, sem patrocínio, então, no boca a boca, no público, na bilheteria, e querendo abrir outras pautas também, em São Paulo, outros estados do Brasil. Quem também quiser nos convidar, souber fazer ponte, oferecer possibilidades, a gente está muito afim de viajar com esse trabalho, porque a gente sente que ele é importante, assim, nessa coisa... Eu falo isso no final da peça, tenho falado que a gente está vivendo um momento muito intermediado por telas, né? Uma epidemia muito louca, assim, né? Acho que a gente fala disso, mas eu acho que nada dá conta do buraco que a gente tá, assim. Realmente, entrar no metrô e você ver que 90% do vagão tá olhando pro celular é uma coisa assustadora. Eu fui generoso. Exatamente. E, inclusive nós, muitas vezes, né, também não colocando fora, mas procuro fazer um trabalho muito grande de desinstalar um Instagram, por exemplo, que eu entro nele para divulgar a peça. Aí saio dali, eu desinstalo, falo, tá, quando eu precisar usar ele de novo, mesmo que seja hoje, eu vou reinstalar o aplicativo, tentando criar uns códigos, porque assim, é muito dopaminérgico, é altamente viciante. É uma coisa assustadora, Absurdo, assim. Né? É uma coisa muito absurda, enfim. A gente tá vivendo realmente, acho que é mais forte do que qualquer droga que eu já tenha conhecido, visto. É uma coisa muito, muito triste, assim, muito louca, né? Isso que a gente tá vivendo. E isso traz um pouco também, trazendo um pouco da Ayurveda, tá? A gente não consegue praticamente estar presente hoje em dia, 100%, no momento, né? Se eu tô aqui, não tô fazendo nada, eu vou pegar meu celular, vou fazer alguma... Você não consegue estar. Uma das coisas que eu peço... Uma das primeiras coisas que eu peço para meus clientes fazerem, porque eu sou health coach, tenha pelo menos escolha uma refeição para você fazer consciente. O que é uma refeição consciente? Você sentar. Se você quiser, indico, agradecer a comida que você tá, quem fez por você, agradeça. E coma. Perceba a mastigação. A primeira fase da nossa digestão é na mastigação. Perceba. E não pegue tela, não pegue livro. Fique ali no ato de você estar naquela refeição comendo. Perceba cheiro, utilize outros sentidos, né? Do olfato, da audição, da visão. Você vai ver, se você conseguir, né? Se você conseguir, porque parece que você vai estar numa camisa de força primeiro, né? Tipo, não posso pegar nada, não posso escutar. Mas é sério, gente, porque é tão automático. Nossa, lá em casa eu sou a única que pratico isso, porque mais ninguém. Meus enteados, eles acordam. Telefone aqui assim. TikTok. Nossa Senhora. Uau. É zumbi. Vocês nunca vão me ver mesmo, vão escutar, se estiver escutando Dudinha, João. Menina é muito pequena ainda. Mas é isso, gente, vocês são zumbis de manhã. Poxa vida. Mas é isso, então assim, se vocês quiserem fazer esse deverzinho de casa, quiserem fazer uma refeição consciente, pode ser café da manhã, pode ser almoço, pode ser jantar. De preferência, quando você não está com a pessoa, se você tiver com alguém do teu lado, é mais difícil, realmente, a não ser que você explique para ela e ela fique lá no celular dela, com certeza ela vai ficar. Você pratica o seu. Se você estiver sozinha, é mais fácil. Então, aí você escolhe ali, deixa o seu celular, já guarda dentro da bolsa, televisão. Mas é importante a gente se conectar com o presente, sabe? Até para digestão, porque a nossa digestão, ela é prejudicada com tela. Distração, né? Muito. E ainda, além da tela em si, o conteúdo da tela, né? Sim. Hoje eu tava almoçando num restaurante antes de ir pra cá, assim, mais cedo um pouco.
E tava passando várias notícias horrorosas no jornal. Eu falei, gente... Não, no horário do eu almoço, não quero né? ouvir essa coisa. São os melhores horários, né? Você acorda de manhã, tem o noticiário. Aí na hora do almoço tem o noticiário. Tipo, de noite tem o noticiário. bizarro. As pessoas... lindo ali, e várias tristes notícias horrorosas. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou engolir essa notícia agora aqui? Porque vem com a carga, né? Vem, claro, você fica ali, né? Emocionalmente, eu tava totalmente entristecido com aquilo que eu tava ouvindo. Tá certo. Gente, então estamos chegando na reta final. Sim. Quero saber se Angel quer trazer alguma coisa que acha importante aí dentro desse tema, dentro do seu trabalho, se tem alguma coisa que você acha que vale estar trazendo aí para os nossos espectadores e ouvintes. Eu acho que o que mais tem me ajudado a estar no mundo agora é realmente disciplina. Os momentos onde eu percebo que eu tô sem disciplina, acho que o mundo tá tão bagunçado que eu sou capturado e catapultado para um estado assim muito frágil, assim, psíquico. Mas ao mesmo tempo eu sei que o que me ajuda é muito simples e isso me dá um alento gostoso, sabe? Então, 3 ferramentas que são muito ancestrais, antigas, e muito baratas e simples, né? Mas que me ajudam e que eu percebo que me ajudam a estar, né, firme, assim, ser um ponto de luz e de amor nesse mundão, que é meditar, né? Escrever num caderno de gratidão. Eu acho que a gente agradecer é fundamental e é um treinamento mesmo, né? Assim, percebo que isso consigo fazer uma alquimia interna muito potente, assim, quando eu tô encalacrado com alguém, enganchado numa situação, e aí eu realmente dedico ali 15 minutos, né, ao caderno de gratidão. Quando eu tô muito bem, muito disciplinado, eu faço mais de uma vez por dia, né? Se eu conseguir fazer de manhã, tarde, à noite, nossa, lindo. Mas porque eu acho que a gente tá num vício muito grande de insatisfação, né? Vivendo uma sociedade produtivista, capitalista, perspectiva da falta, da escassez. Ela tá muito introjetada em nós, então a gente tá sempre olhando para o que pode ser melhor, para o que pode... A gente até sabe da gratidão, sabe da importância dela, a gente já ouviu falar, né? Não estamos inventando a roda aqui. Mas a gente precisa fazer alguma coisa que crie disciplina para ela se tornar um treinamento, para ela ganhar uma musculatura. E aí eu indico isso, assim, né? Um caderno de gratidão. Comprei um caderno só para isso recentemente, tal. Tô lá quase terminando ele agora, assim. E já vou comprar um outro. E oração também, que eu acho que é uma coisa que eu particularmente fiquei muito apartado dela por ter tido uma formação, uma infância muito católica, e depois quando eu rompi com isso exatamente, assim, parece que a oração não tinha mais cabimento, não tinha muito aonde ficar. Mas, inclusive nesse portal Parvati, que é maravilhoso lá, eu aprendi uma oração com eles bem ecumênica, bem ampla, bem diversa, mas que são vários compromissos que eu assumo comigo mesmo no começo do dia ou no final do dia, e que isso também me traz uma consistência, uma força, e que eu acho que foi o que mais possibilitou estar fazendo esse trabalho agora, né? De estar no palco, de não ter sucumbido à depressão que eu estava, à tristeza, a uma perspectiva anti-vida que eu estava durante a pandemia. Foi muito perceber, e agora eu vejo isso com mais clareza, que os momentos onde eu estive mais à deriva, mais desorientado, mais fraco, assim, né? Foram os momentos que eu não tinha disciplina. Onde eu acordava e falava, vamos ver para onde o meu desejo me leva hoje. Vamos ver o que eu vou fazer. Nessa eu me perdi muito. A partir do momento que eu comecei a falar, não, calma aí. Eu vou acordar e eu vou fazer aqui esse alongamento, eu vou pegar e vou meditar já 20 minutinhos aqui de manhã, depois eu vou escrever um negócio, final da tarde eu faço o quê, à noite eu faço não sei o que lá. Então, essa disciplina, né, de 3 elementos, tem várias outras coisas na vida, mas vou destacar meditação, oração, do jeito que for, mas firmar a coisa, né? E agradecer e fazer desse agradecimento não só uma coisa que, tipo, é maravilhoso, realmente, gente, muito importante olhar um prato e agradecer. Mas como é que a gente amplia isso para vários momentos da vida, né?
E aí eu acho que a gente precisa de disciplina, porque senão, do jeito que as coisas estão, se a gente se distrai, a gente é levado por uma corrente que tá levando todo mundo pro abismo, assim. Então não dá pra confiar, não dá pra você só falar, não, tudo bem, minha grande aldeia humana aqui sabe das coisas, se eu ficar meio distraidão, só andar com a galera que vai dar tudo certo. Não, tá todo mundo desorientado. Não siga a multidão. Esse é um flow que não deve se seguir, né? Esse é o no flow. No flow, no No flow. flow. Esse no flow, não. Eu vou aproveitar que você falou da disciplina, porque eu gosto muito de uma frase, e eu uso muito, que é discipline equals freedom. Que a disciplina é igual, te traz a liberdade. As pessoas acham que é o contrário. Que a disciplina te tolhe. A disciplina não te tolhe. A disciplina te dá o poder. Traz a liberdade. Isso aí. Acho que com essa a gente pode encerrar. Igor, Angel, gratidão! Obrigada. Meus amores, que alegria esse programa, estar aqui, esse podcast, vida longa. Obrigada. Gratidão, querido. Agora eu vou deixar você puxar. Então é isso, gente. Aguardem nosso próximo episódio e não deixem de assistir a peça do Angel, né? Sim, E Siddhartha. então até mais no Flow No Flow do Prana!